Bom, vamos aqui aos assuntos do dia, né? Hoje começou o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, na ação que pode tornar ele inelegível por 8 anos. O ex-presidente é investigado pelos ataques que fez ao sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022. Você deve se lembrar dessa cena. Isso também foi transmitido pela TV Brasil. E o advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, reconheceu nessa quinta-feira, durante o julgamento, né, que o ex-presidente pode ter utilizado um tom inadequado, ácido e excessivamente contundente no que chamou de colocações de Bolsonaro sobre o sistema eleitoral brasileiro na reunião com os embaixadores, mas diz que uma punição nesse sentido não faz o menor sentido. E aí, o que vocês acham dessa história? O julgamento foi suspenso, né? E ele vai ser retomado na semana que vem. Acho que vão ter mais 2 sessões antes da finalização. Isso se o ministro Nunes Marques não pedir vista, porque tem essa expectativa. Lembrando que o ministro do TSE, Nunes Marques, também é do STF, foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro. Quer que eu só... Vai. Eu falo assim, um tom inadequado, bem fofo, né? Falar assim, um tom inadequado, legal. E não só o tom, né, amor? Só o circo todo que foi armado. O cara presidente armar esse circo, trazer os embaixadores, quer dizer, o representante de todos os países, juntar a galera lá, transmitir na TV do governo e iniciar uma campanha difamando a urna eletrônica urna sem provas. Então, assim, eufemismo, não sei nem se é a palavra, é quase que uma brincadeira. Não é uma questão de tom, é de uma estrutura toda do início de se propagar um discurso que antes da eleição começa e vai sendo reafirmado o tempo todo. Eu acho super problemático. E assim, não é agora você tá achando problemático, alguém tá achando problemático. Não, sempre achou-se, né, problemático. Quando isso aconteceu, foi rapidamente detectado como uma coisa problemática, que não deveria estar acontecendo. Inclusive, tendo o presidente do Brasil depreciando o próprio Brasil e a democracia brasileira e as urnas eletrônicas que o elegeram. Quer dizer, ele foi eleito por essas urnas, gente. Então, eu sempre achei essa conversa muito louca, parecia até uma coisa deslocada da realidade, mas você vê que tem método, né? E aí você fala, louco é a gente que fica brigando com um parente por causa de político, porque olha o que acontece, olha o plano. Não, e aí eu tava assistindo hoje de manhã o começo do julgamento, né, e que o ministro Benedito Gonçalves estava fazendo a leitura do seu voto, que é o relator. Aí na sequência foi o advogado do PDT, que o PDT foi quem entrou com a ação no TSE, e na sequência a defesa do presidente Bolsonaro, que é o advogado que eu acabei de falar o nome. Deixa eu só pegar aqui. É o Tarcísio Vieira. E o advogado do PDT, ele foi muito duro. Foi impressionante a fala dele, ele foi muito duro, porque parece que na argumentação... bom, eu não sou advogada, não sei o termo certinho para falar aqui, mas em linhas gerais, na argumentação da defesa do Bolsonaro, eles se preocupam na leitura do PDT, do advogado do PDT. Mas naquela questão de a ação ter incluído depois de já ter... Torres, né? Aquela nota. O quê? Da minuta? A minuta do golpe. Então, a minuta do golpe, ela foi, acrescentada ali aos autos depois que a ação foi colocada, entrou com a ação, o PDT. E aí, a defesa, e o próprio Bolsonaro disse isso para as pessoas nessa semana, falando que não pode ter diferença do julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff, a chapa da presidente com o Michel Temer, que não pôde utilizar provas que depois, né, de ter sido entrada com a ação, depois eles entrarem com a ação, não podia entrar com uma prova e agora, no caso dele, também não poderia, então não poderia usar a minuta do Anderson Torres. E aí o advogado do PDT falou assim, escuta, vocês não estão preocupados em falar, em defender e por que vocês fizeram aquilo, né, aquele absurdo, ou sei lá... tentar explicar de alguma forma, não, vocês estão usando essa história da minuta para justificar o injustificável, segundo ele. Olha, eu queria propor uma reflexão aqui, porque é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro ele deveria se tornar inelegível só pela burrice, assim, porque é muito burro
Então aí já valeria ele sair fora. Porque a gente tá acostumado com os caras malandros na política, né? Assim, malandros, o cara que faz dá nó em pingo d'água. O cara que indica o próprio advogado para ser ministro do STF e o cara passa e vai ser o ministro do STF por 38 anos. Isso é uma malandragem boa, assim, né? Mas o Bolsonaro, assim... E por que eu tô falando isso? Imagina o seguinte. Lá em, sei lá... Mas até aí o Lula também fez, né? Mas é do Lula que eu tô falando. Eu só tô dizendo assim, desculpa, que a gente tá acostumado com... Achei que você tava falando do Bolsonaro, perdão. Não, que ele também indicou, mas assim, indicou uma coisa que também não adiantou muita coisa. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Lá atrás, sei lá, 2014, 13, antes de Bolsonaro ser quem era, sei quem é hoje, já existia uma conversa, por exemplo, sobre essa coisa da urna. Então essa conversa sempre existiu. Olha, mas será que é mesmo? Será que essa urna é segura mesmo e tal? A gente não sabe direito como é que funciona. Então já existia um burburinho que era legítimo. Tem um burburinho. Então, assim, o TSE precisa explicar melhor isso aí. Os caras precisam vir auditar, precisa vir a público e a gente tem que mostrar para a sociedade que a urna é confiável e tal, não sei o que lá. Então, assim, enquanto as pessoas estavam meio às escuras e alguém levantou essa bola, então começou aquele burburinho de eu acho que tem alguma coisa aí e tal. Então, até aí, tudo bem. Então, assim, existia uma certa desconfiança que bastaria o poder, né, o governo vir a público, o TSE e tal, e aí fazer o que fizeram agora, chama lá não sei quem, vai lá auditar, faz teste, traz, né? Chama hacker, entra no sistema. Mostra para a sociedade que a urna é segura. Pronto, teria matado o assunto. Mas não, aí ficou nessa. E o Bolsonaro, quando ele entra no poder, ele tem a capacidade de eu ia falar uma palavra feia, mas de detonar todas aquelas ideias que ficavam ventilando na cabeça de parte da sociedade e que até eram legítimas. Ele vai lá e torna aquilo uma pantomima. E aí ele estraga tudo. Então, assim, tem um monte de assuntos que o Bolsonaro fez de bandeira dele, que eram assuntos, assim, que as pessoas tinham uma percepção de que precisava prestar atenção naquilo, que aquilo estava assim, sei lá, o papo tem doutrinação na escola. Então, assim, poxa, tem um problema e tal, mas aí não, aí o cara transforma aquilo na mamadeira de piroca, que não sei, é o kit gay na escola, aí ele estraga tira do tudo. sério ali, exatamente. vai para um extremo. Que leva para um extremo, né, quase. Que aí fica sem argumento. E aí, assim, acabou, entendeu? Então, você perde o argumento porque você tem um clown, né? Pegando aquele assunto sério e esticando, transformando aquilo numa máscara, bota na cara, sabe? Quando o cara pega um negócio, esfrega na cara, bota dentro. Aí acabou. Aí não tem mais. Então, não tem o que discutir, né? Não tem o que discutir. Então tem um monte de assuntos que eram relevantes até e que eram importantes numa sociedade que está, né, numa democracia nova e jovem, com todo mundo muito confuso, o brasileiro muito refém daquilo que o político fala lá do alto da sua cátedra e tal. Então, poxa, é legal que as pessoas tenham desconfiança das coisas e que coloquem questionem e tal. Pô, legal, bacana. Mas ele estragou tudo, né? Então, assim, do ponto de vista de alguém que viu surgir esse bicho, e assim, sair daquelas profundezas do centrão baixíssimo clero e virar o mito que vinha o óculinho do alto e botava na cara dele enquanto ele falava pra Maria do Rosário, dá que eu te dou outra e tal. Então, do ponto de vista de alguém que viu isso nascer, é assim, eu acho que já deu, sabe? Eu espero chegar um dia que a gente nem fale mais o nome desse sujeito. Que ele simplesmente suma. E a gente tenha uma lembrança. Meu Deus, você lembra como foi aqueles 4 anos? Como foram aqueles 4 anos? Mas você não acha que tá cada dia mais longe disso acontecer? Eu tava até falando isso pra Marcela, que eu queria que tivesse uma pessoa nova, Lucas. Sei lá, uma pessoa nova que chega, que a gente pode... Lucas, eu adorei que ela inventou o nome e ela sacou Lucas. Então, sei lá, uma pessoa outra que não seja o Lula, que não seja o Bolsonaro, que não sejam essas pessoas que estão ali nesse fluxo. Porque mesmo se ele ficar inelegível, aí a conversa já é a seguinte: se ele ficar inelegível, cara, nem sei se é bom pro Lula. Tem esse tipo de conversa, né? Porque Meu Deus se do ele céu. ficar inelegível, ele vai virar tipo um cabo eleitoral. E aí, o pessoal que é direita e pode pegar alguém mais centro, tipo um Tarcísio de Freitas ou o Calil, alguém assim, e o Bolsonaro grupar
como cabo eleitoral e não como candidato mais extremado. Então isso não é bom. O pensamento da Luca não é se o cara cometeu um erro, se ele tem que ficar inelegível porque ele errou, porque ele de fato fez uma coisa errada. É o que... Vamos pensar o que vai ser bom pro meu candidato lá na frente. A política é isso. É isso, né? A política é isso. Então, quer dizer, deve ter gente que até tá falando, é até melhor se ele ficar com possibilidade de se eleger, porque ele é radical, então é mais fácil ter um duelo Lula-Bolsonaro do que depois Lula e um Tarcísio de Freitas com o apoio do Bolsonaro, um Calil com o apoio do Bolsonaro. Agora, entendeu? esse duelo já encheu o saco, né? Falar o português claro. Cadê o né? Lucas, gente? Cadê o Lucas? Uma pessoa nova, uma pessoa sem passado que tá vindo querendo trazer alguma coisa. Difícil, não é. Porque isso envolve educação e não... Um país com a quantidade de miseráveis... Toda hora que eu venho aqui eu volto nesse mesmo assunto, né? Um país com a quantidade de miseráveis que tem no Brasil, não dá. As pessoas não conseguem falar assim, vou votar naquele que eu... Não tem, ela não faz nem esse exercício de pensar 5 minutos. Não, ela vota pelo 50 vale conto, gás. pelo vale gás, pela fome, pelo desemprego. Então, assim, é muito difícil, né? É muito difícil as pessoas... Porque, assim, a gente, no Brasil, nós temos uma escolha. E a escolha que a gente fez no Brasil é de tentar resolver primeiro os nossos problemas políticos e econômicos, e sobretudo econômicos, para depois tentar resolver o problema cultural e de educação. Ferrou. Você encontra países que são mais pobres que o Brasil e que não é essa zoeira que é aqui. Por quê? Porque você colocou o carro na frente dos bois. Você está tentando resolver o problema econômico quando as pessoas não conseguem olhar 2 palmos para frente do próprio nariz, assim. Então, assim, como? Ela troca qualquer coisa por um negócio que está a 2 palmos da frente do nariz dela. Então você fala, não, mas se você esperar mais um pouquinho, ali na frente tem um negócio melhor. Não, mas é agora que eu quero. Eu quero agora, me dá. É o imediatismo, é tudo agora, é pra ontem, não sei o quê. Então fica difícil, né? Agora, se a gente for pensar, essa história da reunião, ela é o menor dos problemas, né? Se a gente for pegar o resto de possibilidades de acusações que podem vir a partir, né, das investigações do celular, das mensagens que foram encontradas no celular do Mauro Cid, que ainda precisam, claro, de investigação e tal, mas que mostram essa ideia de fato mais concreta de um golpe. Não liga diretamente, de tentativa de um golpe, né? Não liga diretamente ao presidente, mas chega muito perto, né? E aí, além dessa ação que está sendo julgada, da questão da reunião, tem outras 16 no TSE. Isso é uma coisa. E ainda tem essa investigação da Polícia Federal que pode render algo, né, para a PGR, que pode virar um outro julgamento mais importante no STF. Então, assim, a situação não tá fácil, né? Não tá fácil. E eu acho que liga diretamente a ele, viu? Amém. Sim. Porque, assim, quem disse, por exemplo, que o Cid era o homem de confiança dele, foi ele mesmo. Não, o Cid, o cara que é meu homem de confiança. Ele que falou. Então, assim, o homem de confiança, naquele nível que ele falou naquela entrevista, que ele estava muito irritado, quando Alexandre de Moraes pegou o celular e tal, daquele jeito que ele falou, é assim, se aquilo ali não é uma pessoa que sabe tudo o que você está fazendo, eu não sei quem é. Né? E aquela outra coisa que ele falou já há mais tempo, né? O meu sistema de inteligência funciona. Meu sistema de informação funciona. Bom, então, ou não funciona, e você estava blefando, ou funcionava e você sabia de tudo, e você está envolvido nisso. Então, quer dizer, ele mesmo, tudo que, assim, que precisa ser esclarecido em relação à participação direta do Bolsonaro nessa tentativa de golpe e tal, tá nas próprias palavras dele, em tudo que ele falou ao longo desses 4 anos. Assim, ele se entrega o tempo todo. Não tem como, assim, um sujeito centralizador, um sujeito que botou os filhos lá e que os filhos têm um cabresto na boca e ele vai controlando. Aqueles moleques não fazem nada, porque se você soltar aqueles caras... Se ele já entrava ali na lista negra, já saía. Se você solta um cara daquele aqui nessa sala aqui, sem o pai dele por perto, ele bate a cabeça. Ele bate na parede, cai pra trás. O pai tem que estar ali perto pra ele conseguir... É assim que aqueles caras funcionam. Então, como é que agora esse cara não sabe de nada, né? Então, assim,
É o sítio em Atibaia 2. É a mesma coisa do Lula. Como é que o Lula não sabe de nada e como é que o Bolsonaro não sabe de nada? É sempre esses dois. Ninguém nunca sabe de nada, né? Na hora que o bicho pega, nossa, é impressionante, gente, que a pessoa esquece. É uma amnésia, assim, maluca, né? Sim, só que assim... Agora, bom, nos bastidores já é dada como certa, né, a condenação do Bolsonaro nesse sentido e que ele deve ficar inelegível. Ah, é? Já tá certo? Não, nos bastidores. Putz, que os bastidores se confirmem, né? Porque, meu Deus do céu. Nossa, mas é o mínimo, assim, gente, não tem, assim, nós vivemos esse troço, pelo amor de Deus, assim, não dá. Mas... Daqui 10 anos a gente vai ter a dimensão do que aconteceu. Eu acho que a gente ainda tá meio zumbizão. Que quando a gente tá vivendo o momento, às vezes não tem tanta consciência do que realmente aquilo representa, né? Realmente. Agora, se de fato ele ficar inelegível, como que se acha, como que vocês acham, né, que o bolsonarismo, ontem eu falei bolsonarismo e a Dora Kramer estava aqui e ela falou assim, gente, não existe bolsonarismo. Não existe esse movimento. O movimento não existe, você acha? Eu acho que super existe. Não, eu tô só errada, gente. Só colocando a opinião dela. Mas eu não tinha pensado, mas assim, ela fala assim, não existe o bolsonarismo em termos de história, né? E não é um movimento, é algo que surgiu agora. E que talvez não seja algo concreto, né? De que vá durar, que tenha uma... Porque se você falar, o lulismo é o Lula que começou lá no sindicato e teve toda uma história no Partido dos Trabalhadores. O Bolsonaro, ele surgiu com essa força, né, depois que, enfim, né, da última eleição, né, tal. Mas então, eu acho que ele ainda tem. Ele tem essa base de apoio forte. Eu chamo essa base de bolsonaristas, que apoiam o Bolsonaro. Assim, agora, se é um movimento que vai se concretizar, vai durar, peronismo, sei lá. Aí eu não sei. Mas que ele tem uma base de apoio forte. Independente de se ele ficar inelegível, ele vai manter essa base, com certeza. E ele vai direcionar. Bom, eu acho que então, mas você acha que se mantém isso depois que ele ficar inelegível, talvez isso fique mais fraco ou até mais forte, já que ele pode também ter o discurso de perseguição política e trazer ali os eleitores dele nesse sentido? Um exemplo, eu lembrei agora, saiu uma notícia, acho que foi hoje, eu não sei, ontem, não sei, que os caras estão construindo umas casas aí, não sei aonde, e vão ser as casas dos eleitores do Bolsonaro. Isso não é uma doença. Isso é um o cara tá acometido de bolsonarismo. Você pegou bolsonarismo. É tipo uma febre aftosa, mas é do político. Você tá doente, velho. Você tá construindo casa pra morar aquele monte de bolsonaristas. É um ashram. É uma seita. Então, assim, é claro, é uma filigrana conceitual. Você diz, enquanto história, tá bom. Mas assim, durante 4 anos nós tivemos um troço chamado bolsonarismo. Eu acho que vai morrer, sabe? Eu acho que você acha? Eu acho. Mas, por exemplo, vamos imaginar, inelegível agora, então 8 anos o Paulo vai tá atacado hoje. Tô gostando, ele tá engraçado. Tá? Eu tô aqui, não tô nem sabendo o que fazer. Mas a questão é, se ele ficar inelegível, você acha que tende a minguar ou ele mantém essa base, vamos falar, de bolsonaristas mais aguerridos e tal, e ele consegue direcionar isso e sobrevivendo, por exemplo, numa eleição, sei lá, de um Tarcísio de Freitas e tal? Você acha que tende a... quem seria a oposição? Quem viraria a oposição? Ele não sabe se movimentar sem poder. Não sabe. Ele é muito tosco. Ele é tosco demais e ele tá com muito medo de ser preso. E eu não sei se ele vai ser preso, mas ele tem muito medo de ser preso, né? Muito mesmo. Assim. E ele não tem coragem de fazer... Ele não tem coragem de getuliar. Então ele vai, assim, ele vai sumir, eu acho. Eu acho que ele não consegue se movimentar no poder sem estar lá dentro. Ele tá lá há 30 anos, né? Então ele não sabe. E antes dele estar lá, ele era agitador dentro do exército. Ele estava dentro de um lugar também... De uma estrutura sempre. Agora ele não tá. Então acho que ele não consegue. Aí, soma-se a isso a quantidade de inimigos que ele tem lá dentro, que ele chacoalhou tudo aquele troço lá dentro, então os caras querem ver ele longe dali. Né? Então, e só toleram ele ainda agora porque ele tem uma base de apoio e tal que vai pulverizar, daqui a pouco não tem mais. Aqui lançando uma ideia bem louca, mas por exemplo, a gente vê a Michelle Bolsonaro
lá no PL, super nesse front, pelo menos em propagandas e coisas, PL Mulher, tem um movimento do PL Jovem também. Você não acha que essa frente, digamos, uma Michelle Bolsonaro ali na frente com imaginar apoio... essa mulher num palanque? Eu não consegui imaginar nem o Bolsonaro, meu amor, ele foi presidente 4 anos aí. Não dá pra o imaginar, Brasil, mas os roteiristas brasileiros, eles surpreendem todo mundo e o Eles são universo. incríveis, é impressionante, Não, assim. mas Às vezes a gente não imagina, de repente a pessoa tá lá já. Então, eu tô falando, porque a Michelle Bolsonaro, antes ela era super... Lembra, no começo, lá, ela nem falava, um negócio assim, né, meio discreta, deu uma entrevista na Record, uma coisa bem Mas o que singela. ela passou a falar? Aí ela... Evangeliquez nos palcos Tudo dos bem, mas o evangeliquez tá na bancada lá, Paulo. O pessoal tá eleito do evangeliquez. E se amanhã ela vira essa candidata evangélica, mulher, com esse Bolsonaro que é inelegível, mas que tem... Eu não sei, gente, eu tô falando aqui. Eu não sei, não. O Brasil surpreende a cada segundo, entendeu? Eu tô em negação desse futuro. Tô dizendo, eu vejo que tem movimentos, né? Você vê, é isso, Michelle Bolsonaro tá lá, tá o rostinho do PL. Ela tá lá, tá fazendo... Ela não fazia isso, lembra? Ela nem falava. Não, ela não falava. Hoje, despertou. Não, a última campanha despertou o bichinho ali da política dentro dela. Mas o que ela falou? Fala uma... Vocês lembram alguma frase que ela falou? Graças a Deus, A única não. frase é aquela que os caras ficam repetindo toda hora. É uma luta do bem contra o mal. Só essa frase que perdurou. Mas, Paulo, você mesmo tá dizendo, muitas vezes o brasileiro como um todo tá olhando muito pro imediatismo, para aquilo que pode ser resolvido amanhã. Esse tipo de promessa que não é nenhuma estratégia pra gente ter um Brasil melhor e que pode ser algo imediatista, pode ser algo que atenda até esse segmento religioso que tá crescente, conservador, vou fazer aqui entre aspas, que eu sei que você tem um conceito de conservadorismo diferente. Isso pode seduzir. O cara já impõe a opinião dele. É o certo. Eu falo então, tudo que é certo. Fiquem quietos. O conceito de conservadorismo pode seduzir, entendeu? Pode seduzir. Porque eu nunca achei, por exemplo, o Bolsonaro um cara conservador. Olhar e falava, olha aí esse conservador. E ele se vendeu assim. Ele se vendeu, as pessoas assim. Ah, não, sim, é o Bolsonaro, o conservador. Eu falava, gente, conservador, em que momento? E as pessoas acreditaram nisso. Sim, mas eu não sei. Tá? Pode ser muito Black Mirror, mas tô dizendo, o Brasil é surpreendente. Eu também acho. A gente não imaginava que o Lula ia voltar e, né, depois de tudo que aconteceu e ser eleito. Pois então. Não dá pra imaginar. Às vezes ele é condenado e consegue um recurso, sei lá, né? Tem isso. Condenado agora, nesse julgamento, eu tô falando. De ser inelegível? De ser inelegível. O que eu acho também muito, assim, não sei, essa é uma impressão minha, eu sou completamente leiga, como você, tenho muita dificuldade com o juridiquês. Quando a gente vai estudar os assuntos, a gente vê que até os especialistas divergem em relação até essa prova do Anderson Torres. Tem alguns que falam, olha, sim, acho que não poderia estar. Outros dizem, não, acho que deveria estar, porque mostra, configura um plano, né, de longo prazo. Então, você vê, os especialistas tem divergências. Pra gente que não estudou direito, às vezes realmente fica uma impressão que nem você falou, espero que seja agora mesmo, então tira. Porque a gente, né, o que a gente imagina de justiça é isso, que em algum momento vai ter uma decisão e que aquilo vai se cumprir. E a impressão geral, pelo menos a minha que fica, é que não. De repente... Não, olha aqui, gente, não era pra ser em Curitiba, era pra ser ali em outro lugar. Então vamos tirar tudo, volta. Não, e você viu? Agora, isso, ele tá inelegível, mas peraí, olha, isso eu não sei que problema que podem... Dá essa insegurança pra gente de imaginar que, independente de um julgamento ou de uma decisão... Agora, né? Tudo pode eles podem reverter. Exatamente. Pode reverter, por conta dessas coisas. O caso dele é assim, não sei, né? Tem que valer muito a pena. É mais difícil, mas... O que eu acho difícil, porque assim, é o que eu tô dizendo. Imaginem assim, agora, ele assim, ele lá, ele levanta, ele bota aquela mesa de boteco sem toalha, aí ele pega uma margarina, pega o doce de leite, né? O leite condensado, senta lá com aquele chinelo tal, com a camisa de time, e aí ele pensa, e agora, hein? E agora? Tem dinheiro pra caramba, tem um monte de imóveis, tem um monte de dinheiro, tem um monte de dinheiro. Então não precisa mais fazer nada. Ele pode sumir que vai viver o resto da vida tranquilo. Então eu não consigo imaginá-lo sem o poder na mão que ele teve durante mais de 30 anos. Assim.
E é muito poder que um sujeito desse tem, né? É muito, assim. Pra um cara que saiu dali, de onde ele saiu, né? Então eu não sei a capacidade que ele tem de se movimentar. Eu falo assim, de coração aberto, posso estar errado, mas assim, eu olhando assim, eu não sei. Ele agia muito bem dentro daquela estrutura, porque aquela estrutura o protegia. Né? E o protegia, e ele sabia jogar com aquela proteção. Ele fez isso por 30 anos sem ninguém saber onde ele estava. De forma 30 discreta. anos que ele tava lá. Não, de forma discreta, nem tanto, porque. Não era, porque tava no CQC, tava na Oceana de. Agora, não, quem queria fuzilar o Quem Fernando vai Henrique, se dar bem nessa história é o verdade. Tarcísio. Tarcísio vai se dar bem nessa história, porque eu acho que ele vai herdar ali a extrema-direita e vai herdar também O centro-direita. Centro-direita. E é um cara que tá despontando aí.